exatamente da pandemia do coronavírus. Como nós dissemos aqui no começo, a novidade foi o fim do uso da máscara, da obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes abertos. Para ser mais prático, aqui em São Paulo, fica obrigatório o uso da máscara apenas no transporte público. Basicamente no transporte público, seja ônibus, trem, metrô, carro de aplicativo, táxi, tudo isso tem que usar máscara ainda, e também em ambientes hospitalares. Ambientes hospitalares também a decisão foi de manter ainda o uso da máscara. Agora é o seguinte, né? Não é proibido usar máscara também, né? Não é proibido. A gente tem visto ainda que algumas pessoas têm um certo nível de resistência natural mesmo, né? O medo ainda existe, são 2 anos e tanto, quase 2 anos, né? De máscara. Não é que dá para dizer que já estamos habituados, acho que não vamos habituar nunca, mas para muita gente ainda há um certo receio nessa medida. O quanto ela de fato atendeu apenas a conceitos técnicos ou se a política também interferiu nessa decisão para muitos antecipada. Mas quem vai falar com a gente sobre isso é quem entende desse assunto, Cláudio Humberto e ouvintes. Dr. Evaldo de Araújo, infectologista do HC, do Hospital das Clínicas, que mais uma vez gentilmente atende aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Doutor Evaldo, obrigado mais uma vez, bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho, bom dia, Cláudio Humberto, bom dia a todos os ouvintes. Vai lá, Cláudio, você continua usando a máscara ou não, Cláudio, antes de mais nada? Eu continuo usando. Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que apesar aqui em Brasília o governador retirou a obrigatoriedade do uso de máscara há cerca de 10 dias, e eu saio às ruas, professor, muito, muito obrigado por atender o nosso convite, é uma honra contar com a sua presença aqui, e eu sempre que saio às ruas fico tão orgulhoso, porque a maioria das pessoas continua usando máscara. E é uma atitude que eu considero uma atitude cidadã. Quer dizer, a máscara não apenas protege a própria pessoa, mas também protege os outros, né? E já virou uma coisa, um sinal de respeito ao outro, né? Mais do que de proteção, é de respeito. Você está no local, eu vou a um casamento daqui a pouco, chego lá, é claro que eu vou estar de máscara, né? Eu acho que é uma questão de respeito mesmo às pessoas. O senhor acredita, professor, a essa altura, eu sei que o senhor é um crítico aí dessa medida que retirou a obrigatoriedade do uso de máscara também em São Paulo, em vários estados, mas o senhor acredita em algum tipo de legado na sociedade brasileira no uso de máscara, como aconteceu, por exemplo, em países asiáticos, né, onde epidemias passadas acabaram desenvolvendo esse hábito lá entre os asiáticos? O senhor acha que isso poderá vingar no Brasil? Cláudio, eu gostaria que isso fosse um legado. O ensinamento, né, nós que já temos aí alguns cabelos grisalhos, a gente sabe que a humanidade ela não aprende, né? A humanidade volta sempre a cometer os mesmos erros. Então, lamentavelmente, eu acho que nós não vamos ter esse legado, mas pelo menos em áreas técnicas, como em ambiente hospitalar, provavelmente o uso da máscara ele será muito mais intenso do que já foi no passado. Agora, num ambiente de sociedade, acho que nós temos um problema cultural muito grande. Infelizmente, esse legado não deverá ocorrer, embora devesse. Doutor Evaldo. Só para ilustrar, viu, Agostinho? Lógico. Sabe que um dia aqui eu também participo aqui de um programa local na Rádio Bandeirantes FM, e um repórter nosso estava na rua, no lugar mais movimentado aqui de Brasília, no Conjunto Nacional. Ele na porta do Conjunto Nacional, ali digamos assim, é o centro comercial da cidade, né? Ele colocou lá uma câmera no tripé e entrou ao vivo falando sobre, já há vários dias que essa obrigatoriedade do uso de máscaras tinha sido removida. E aí a gente começou a observar que todos que apareciam, era muita gente, né? Passando aquele movimento intenso do vai e vem de pessoas, que todos, Agostinho, o professor Evaldo, todos estavam usando máscara, todos. Eu fiquei procurando quem não estivesse com máscara, inclusive o repórter entrando ao vivo ali de máscara, né? Quando não havia mais essa obrigatoriedade. E aí isso acabou virando o tema do programa naquele momento. Aqui eu tenho a impressão que é uma grande chance, pelo menos, eu não sei se isso será
algo extensivo aos brasileiros de uma maneira geral, mas aqui em Brasília há uma grande chance de muita gente continuar a usar máscara. Mas é só isso, é só uma observação. Agostinho, desculpe aí ter interrompido você. Imagina, né? Mas é isso mesmo, a gente tem esse sentimento, né, doutor? O senhor queria acrescentar alguma coisa, doutor Evaldo? Não, até comentar com o Cláudio que eu sou autor de um trabalho de observação logo no início da pandemia. Nós, durante 3 dias consecutivos, ficamos em 5 pontos, em 5 cidades diferentes da região da Baixada Santista, sempre no mesmo período, com a mesma técnica de observação. Em mais de 14 mil pessoas observadas naquela época, Cláudio, nós tivemos que menos que 50% delas utilizavam a máscara corretamente. E já no auge da pandemia. Então, eu acho que a gente, entrando no âmbito aí de vocês, que é a comunicação, eu acho que em relação à máscara a gente se comunicou muito mal, e a máscara hoje ela virou um símbolo de alguma coisa que não é boa. Quando a máscara é simples, extremamente efetiva, extremamente importante, foi decisiva para a gente chegar nesse momento melhor da pandemia que a gente está, né? Então, acho que mas a gente se comunicou muito mal em relação à máscara. Só isso que eu queria complementar, Agostinho. Não, é isso. Foi realmente a gente vai terminar. Se Deus quiser, um dia vai terminar essa pandemia, vai virar uma endemia, é o que dizem os especialistas. Não sei se é já, né? Parece que não é já. Mas um dia vai virar, a gente vai olhar para trás e vai perceber o que a gente acertou mais, o que a gente errou mais, para, quem sabe, aprender, né? Porque o que dizem é que outras virão, fatalmente outras virão. Mas em relação a essa flexibilização, doutor, Cláudio Humberto e ouvintes, ela era esperada mesmo, né? Essa questão da máscara. As pessoas estão extenuadas, a gente percebe, a gente está mesmo. Mas me parece que esse não era definitivamente o momento. Me parece isso, me parece. Os números do Brasil são promissores mesmo, são animadores. Mas a gente sabe, né, Cláudio, que o que acontece na Ásia agora já vai chegar aqui. Foi assim desde o início. E eu estou vendo aqui, a China registra primeiras mortes por Covid depois de um ano sem registrar nenhum caso. O último caso tinha sido registrado em janeiro de 2021 e agora começam a surgir novos casos com o surto da doença proliferando. E aí temos Coreia do Sul com recorde de casos. Enfim, a Ásia está vivendo um drama novamente. Qual é a chance, querendo ser otimista, doutor Evaldo, qual é a chance disso não chegar no Brasil? Nenhum, Agostinho. Na verdade, o que está por trás disso, além do componente viral, é o componente imunológico. Então, nós temos que ter, para ter um mínimo de segurança em relação à Covid, uma proteção imunológica. Então, quando nós temos a nossa imunidade elevada, e isso é adquirido através de uma vacinação intensiva, né, nós estamos, de certa forma, protegidos da forma grave, o vírus vai ter mais dificuldade de circular e os números ficam mais favoráveis. Passa-se o tempo, essa barreira imunológica cai e os casos vão voltar a subir, porque o vírus tem a capacidade de causar reinfecção, inclusive, além das novas variantes que surgem, como é o caso agora da subvariante BA2, que está causando tudo isso. Então, o Brasil está no momento que a gente chama de lua de mel. Nós estamos bem, nós estamos com os números em queda, nós temos a nossa população razoavelmente protegida por imunidade, e então nós estamos com essas medidas de flexibilização e discutindo esses temas que a gente está discutindo. Alguns países da Europa, muitos países da Europa, Ásia, já estão enfrentando o outro momento da pandemia, que é o recrudescimento, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? É discutir como é que a gente vai fazer para que esse recrudescimento no Brasil, que irá acontecer, é só olhar para trás na pandemia para a gente ver que aqui nós vivemos aquele efeito Orloff, quer dizer, eu sou você amanhã, quer dizer, tudo que aconteceu lá fora se repetiu aqui, e não vai ser diferente agora. Então, o que a gente precisa fazer, Agostinho? A gente precisa garantir, primeiro, a proteção imune mantida, e eu penso que nós estamos com alguma dificuldade nisso. A gente precisa acelerar a vacinação em criança, a gente precisa resgatar os adultos que ainda não estão plenamente vacinados e a gente precisa também começar a falar de quarta dose em idosos para além dos 80 anos que começaram aqui em São Paulo. A gente precisa ir para uma faixa que parta dos 60 anos. Então,
Nós precisamos cuidar disso. E nós precisamos cuidar de falar sobre máscara de uma maneira razoável, de uma maneira inteligente e não de uma maneira tão agressiva, porque o que a gente tem notado, inclusive, não sei qual é a visão de vocês, é que quem usa máscara hoje, diante dessa flexibilização, é rotulado como quase que um ET, uma pessoa diferente, né, em determinados ambientes. E, na verdade, é um direito das pessoas, são pessoas conscientes e que não querem pagar para ver novamente a gente tem um aumento de casos e elas serem pegas na contramão e se reinfectarem ou se infectarem por Covid, que, além de tudo, é uma doença que deixa sequelas a longo prazo. Doutor, tem aí essa nova variante, né, Delta Cron, é a que vem assustando as pessoas, é uma nova variante, etc e tal. A Ômicron, ninguém nem já dá muita trela para a Ômicron, mas agora é a Delta Cron. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte: em que medida as pessoas... O Brasil tem uma cobertura vacinal a esta altura exemplar no mundo inteiro, né? Um volume, um número de pessoas vacinadas que impressiona. O Brasil distribuiu... O Programa Nacional de Imunizações distribuiu mais de 423 milhões de doses de vacinas contra a Covid nos estados todos, etc. Mas eu gostaria de saber o seguinte: essa cobertura será suficiente para que o Brasil enfrente a chegada da Delta Cron aqui entre nós? Então, Cláudio, duas observações. A Delta Cron, na verdade, ela hoje é tratada muito mais como uma curiosidade científica, como um relato feito aí a partir de alguns isolados em um laboratório na França, sobretudo, e que foi identificado em alguns lugares. Mas ela não tem, até onde a gente sabe, nesse momento, o potencial de ser uma preocupação de saúde pública de primeira grandeza. Ela é muito mais, nesse momento, uma curiosidade científica. Quem realmente está causando o problema é essa subvariante BA2 da Ômicron, que tem pelo menos 30% mais de capacidade de transmissão que a variante BA1 da Ômicron, que foi a primeira que circulou. Quanto à cobertura vacinal, é muito bom a gente ter cobertura vacinal, Cláudio. Os nossos índices e a robustez do nosso Programa Nacional de Imunizações, que, salvo o melhor juízo, até onde eu sei, não tem nem coordenador nesse momento, mas ele é tão robusto na base, na sua execução, que está funcionando, né? E a gente atingiu um patamar de cobertura que é bom. Porém, não é suficiente, Cláudio. Não é suficiente porque a gente precisa olhar recortes. Quando a gente vai olhar o recorte pediátrico, por exemplo, nós vemos que nós temos aí percentuais de crianças vacinados, muitas vezes que não passam de 25%, 30%, é pouco. Nós vamos olhar 80% de adultos, é pouco, porque em determinadas regiões ainda é menos do que isso. E nós temos que saber e falar claramente que essas medidas são feitas com um esquema que é chamado básico, 2 doses, quando para Ômicron e as suas subvariantes, a gente precisa de 3 doses. Então, a gente tem que avançar nas 3 doses, a gente tem que recuperar quem está com vacinação incompleta. E um terceiro aspecto que a gente precisa falar, que não é só o percentual de cobertura vacinal, é a durabilidade da resposta. E a durabilidade da resposta, a gente tem visto aí que a cada 4 a 6 meses, o nível de proteção de anticorpos cai e populações vulneráveis, como idosos e doentes crônicos, ficam novamente expostos. Então, uma vez que a gente atinge o cume, uma vez que a gente está no sucesso da cobertura vacinal, mas ainda temos que vacinar mais, a gente precisa se manter lá, Cláudio. Então, esse é um trabalho continuado, que precisa de informação, e é justamente isso que nos preocupa nesse momento de flexibilização, porque se a gente começa a dar essa mensagem de que está tudo bem, podemos tirar a máscara sem nenhum tipo de reflexão junto a essa medida, talvez a gente passe uma imagem errada e que no momento seguinte a gente veja o nosso percentual de cobertura vacinal cair, simplesmente porque as pessoas perderam a preocupação com a Covid-19. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirante Gente com o Dr. Evaldo Araújo, que é infectologista do Hospital das Clínicas. Só uma observação que eu não vou deixar de fazer. Ontem a gente conversou aqui com o secretário Edson Aparecido, o Zé Luiz da Atena conversou com o secretário da Saúde do município, que deu detalhes sobre a flexibilização da máscara, isso tudo que a gente sabe, viu, Cláudio? E aí, o da Atena falou assim, eu não vou tirar a máscara, eu vou continuar com a máscara e tal, não sei o quê. Aí o secretário, para minha surpresa, falou, eu também.
O secretário da Saúde do município vai ficar com a máscara. Não por nada, pode ficar. Mas eu confesso que me parece meio um contrassenso o secretário de Saúde, que vem anunciar a medida, dizer que ele, em particular, vai usar a máscara. Eu não sei, eu como leigo, esperava que a autoridade da saúde falasse, não, pode tirar que a nossa equipe técnica garante que é seguro. Enfim, cada um escolhe o caminho que segue, até porque, como nós dissemos aqui, não está proibido usar máscara. Mas olha, doutor Evaldo, eu queria aproveitar a sua experiência e a sua competência para tratar de um outro assunto também, porque as outras doenças estão seguindo, né? A gente está falando de Covid, tem que falar, mas tem outras doenças seguindo e a gente continua cometendo equívocos, né? Veio a informação de que o Ministério da Saúde reduziu o número, a fatia de crianças que serão vacinadas contra a gripe, contra a influenza e contra o sarampo. Vacinação normal, né? Essa vacinação ficou até meio prejudicada em função da pandemia nesses 2 últimos anos. E essa vacinação desse ano tem essa preocupação a mais de tentar compensar essa defasagem que surgiu por causa da pandemia. E aí surge a notícia que crianças de 5 anos, ao contrário do que sempre foi feito, esse ano as crianças de 5 anos não serão vacinadas. E por quê? Porque, segundo consta, vai faltar seringa para vacinação contra a influenza e contra a sarampo, doutor Evaldo? Agostinho, se você me permite, apenas antes de responder essa pergunta, eu vou fazer um comentário sobre a atitude do secretário. Quando eu falei na comunicação sobre a questão das máscaras, que a gente meio que coloca como um tudo ou nada, pode tirar a máscara, né, e não dá essa noção de dinâmica e tudo mais. Então, eu acho que o que a gente está vivendo nesse momento é menor circulação do vírus. Vários indicadores apontam que o vírus circula em menor intensidade, a taxa de positividade diminuiu, mas não zerou. E o ambiente fechado, ele é um ambiente mais propício para a transmissão. Então, nesse sentido, talvez a mensagem fosse, olha, pode tirar, eu vi peças publicitárias de governo, até de Brasília, vi com um ônibus, com outdoor, meio que tirando a máscara, uma mensagem ostensiva de tire a máscara, né? Então, eu acho que o que a autoridade pública deveria fazer, não dar essa mensagem dúbia que agora você pode tirar uma opção sua, mas falar, olha, você pode tirar, mas a gente recomenda que use. E explicar por que recomenda. Então, eu não sei, mas eu acho que a comunicação, novamente, foi muito ruim. A máscara ficou como um símbolo negativo. Eu acho que essa comunicação ela está endereçada para outros objetivos que não sanitários. Porque se fosse um objetivo sanitário, a mensagem seria, olha, embora você possa ter a opção de tirar a máscara, nós recomendamos que você continue usando. Não é obrigatório, mas recomendamos que use. Quanto a essa questão da vacina, isso é muito sério, Agostinho, porque são doenças que têm complicações, são doenças que em populações vulneráveis, com doenças crônicas, desnutridas, causam problema, e a gente teve recentemente, há poucos anos, o Brasil perdeu o seu certificado, por exemplo, de não ter sarampo circulando. E por que isso? Porque esse conceito da imunidade coletiva ou imunidade de rebanho, que foi muito debatido também para a Covid, e que a gente sabe que não funciona para a Covid, ele se aplica, por exemplo, com outras doenças imunopreveníveis, o sarampo é uma delas. Então, a gente mantém um nível de proteção vacinal alta, e apesar do vírus eventualmente circular, ele não consegue entrar na nossa população porque ele encontra uma barreira, um muro construído pela imunidade vacinal. E se no meio deste muro nós temos uma ou outra pessoa sem a vacina corretamente, essa pessoa vai ser de alguma maneira protegida pelos que estão vacinados, porque o vírus não chega até ela. Quando a gente deixa cair a proteção vacinal, e é isso que pode acontecer no Brasil, nós vamos ter um recrudescimento da doença, um aumento de casos. Então, esta medida de redução da cobertura vacinal, ela não é uma medida do ponto de vista de saúde pública inteligente. Nós tínhamos que fazer todos os esforços para preparar os insumos e para manter e até ampliar o nível de imunização que a gente tem. Talvez, Agostinho, isso seja mais um dos reflexos daquilo que eu citei en passant, da ausência de uma coordenação central efetiva do Programa Nacional de Imunizações. Professor, Agostinho, eu queria mencionar aqui alguns números, né, que reforçam muito isso que o professor tem
Tem dito. Eu estou aqui aberto, aqui a tela aberta da plataforma de monitoramento de vacinação, uma plataforma independente chamada, cujo endereço que eu acho que é interessante consultar sempre, que é vacinabrasil.org. É inclusive uma plataforma mantida por uma universidade norte-americana, completamente independente, e mostra os números da vacinação no Brasil praticamente em tempo real. E aí eu vejo aqui, São Paulo tem um desempenho extraordinário, né? O São Paulo, já 84% da população, arredondando, já receberam 2 doses. São consideradas pessoas totalmente vacinadas. 92,1% já receberam ao menos uma dose. Essa é a situação em São Paulo. Então a gente está discutindo aqui esse tema porque, afinal de contas, trata-se de São Paulo, o maior estado do ponto de vista econômico, grande população, a maior cidade brasileira, né, e tal, também incluída nisso. Mas a gente esquece que o alcance da comunicação desse fato em São Paulo chega a lugares muito remotos do Brasil, onde o desempenho não é o mesmo, né? E a comunicação da falta de obrigatoriedade da máscara pode fazer muita gente entender lá nesses locais distantes, remotos, de que eles não precisam usar máscara mais, né? Esse é que é o perigo. Porque se São Paulo já aplicou 2 doses de vacina em 84% da população, de sua população, lá no Amapá do Randolfo Rodrigues, só 46,1% dos amapaenses são considerados totalmente vacinados. 46,1%, professor. É muito pouco mesmo, né? Se você for, por exemplo, no Amazonas, que é um estado que enfrentou tantos problemas e que mereceu tantas as atenções das autoridades federais, de todo mundo, né? Até da sociedade civil que se mobilizou para ajudar, etc. e tal. Houve campanhas de vacinação massivas lá no Amazonas. O Amazonas até agora só vacinou com 2 doses 59% da população. Se você for para o Acre, que é outro estado bem distante, onde as coisas demoram a chegar, 57% apenas receberam 2 doses. O professor destaca muito essa questão da falha da comunicação. A comunicação também pode provocar danos no combate à pandemia nesses lugares remotos, que muita gente, até por ignorância, só você viu aí, eu vi na rádio, eu vi na televisão que eu não precisa mais usar máscara. E achar que essa é uma realidade deles, quando não é, né? Bem diferente da situação vivida, por exemplo, por São Paulo ou por Brasília, que também tem uma enorme cobertura vacinal, não é, professor? Permita-me assinar embaixo da sua observação, Cláudio. Exatamente isso. O Brasil é um país de dimensões continentais. Quem precisa avançar tem que tomar cuidado com essa informação que chega, de fato, porque vai induzir as pessoas a um comportamento de risco, né, em relação à Covid-19. E quem já está lá, como eu falei antes, tem que cuidar para não perder aquilo que atingiu, aquilo que conquistou. E é exatamente a questão do estado de São Paulo. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma população idosa que já está vacinada há muito tempo, então esse início da 4ª dose com 80 anos é importante, mas nós temos no meio ainda, veja que a gente fala em 80% a 90% de cobertura vacinal, mas esses 10% a 15% dos não cobertos ainda representam um potencial de risco, né? E os que já estão vacinados vão perdendo a imunidade, então é um contínuo, é uma dinâmica e a gente precisa passar essa mensagem, que não é uma atitude única, a máscara é uma ferramenta importante, mas não é a única, nós precisamos da vacina, nós precisamos dos bons hábitos e nós precisamos da vigilância, porque a qualquer momento esse cenário que hoje encontra-se favorável, ele vai começar a se modificar. Então, a gente precisa continuar fazendo teste, a gente precisa olhar no esgoto das grandes cidades como é que está a detecção do vírus, como muitos países e cidades norte-americanas fazem, que é um indicador importante. A gente precisa olhar como é que estão os índices de internação, porque daqui a pouco isso volta a aumentar, porque, como o Agostinho falou e a gente comentou aqui, lá fora já estamos tendo aumento de casos. Então, a gente vai ter um aumento de casos aqui, inevitavelmente. Então, toda essa dinâmica e essa comunicação precisa acontecer para que as pessoas não fiquem com conceitos errados e acabem adoecendo. E eu insisto, não é apenas a doença aguda que mata
ou que leva para o hospital, ou que até é leve. Mas é a doença a longo prazo também, que no caso da Covid-19 é um diferencial. As pessoas comparam muito a Covid-19 com gripe. Vai virar uma gripe? Não, não vai virar uma gripe. E uma das razões pelas quais não vai virar uma gripe é porque a Covid-19 tem o potencial de 6, 12 meses depois, ou para alguns pacientes, infelizmente, para sempre, deixar sequelas, por exemplo, do ponto de vista neurológico, com comprometimento da inteligência, da memória e do raciocínio. Nós estamos conversando com o Dr. Evaldo Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas. Dr. Evaldo, o senhor acabou de falar de novo desse quadro na Ásia, que fatalmente vai chegar aqui ao Brasil também. E tem muita mensagem de ouvinte chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Se o senhor me permitir, eu vou colocar uma delas, peço até desculpa para os outros ouvintes, não há tempo para a gente colocar todos no ar, mas acho que essa pergunta ela representa bem as dúvidas que estão chegando aqui, doutor Evaldo. Vamos ouvir aqui, ó. Bom dia, Agostinho, bom dia, Cláudio Humberto e bom dia, doutor Evaldo. Aqui é Ricardo, da cidade de Santos. Eu gostaria de fazer um questionamento ao doutor Evaldo, se ele tem informações sobre essa nova variante aí, ou o porquê que o vírus está se propagando tão rápido lá na China, se ele já tem alguma informação sobre isso. E acho que corremos o risco de novamente esse vírus chegar aqui como chegou no início da pandemia. Obrigado, um bom dia a todos. Doutor Evaldo. Olha, Ricardo, essa subvariante BA2, ela, como eu disse, ela é 30% mais transmissível que a BA1, que foi a Ômicron original. E a Ômicron já se transmitia com muita facilidade. Uma das habilidades que essas variantes têm é de enganar o nosso sistema imunológico e causar reinfecção ou novas infecções com muito mais facilidade em quem não tem a imunidade. Além disso, a cobertura vacinal ela vai caindo, não a cobertura, mas a imunidade induzida pela vacina, ela vai caindo e as pessoas voltam a ficar suscetíveis. O que está acontecendo na China hoje, e o que está acontecendo em países da Europa, e que vai acontecer aqui no Brasil fatalmente, né, pelo que a gente tem acompanhado do histórico, é isso. Você está diante de uma subvariante altamente transmissível, que escapa da nossa memória imunológica e que encontra grande parte da população já no momento em que está declinando a memória imunológica. Ou seja, é um cenário perfeito para que a gente tenha novos casos. Agora eu quero abrir um parênteses e uma ênfase aqui. Novos casos não significa gravidade. Novos casos não significa que a gente vai ter hospitais lotados e pessoas morrendo de Covid, desde que a gente tenha vacinação completa. Mesmo com essas novas variantes, as vacinas que a gente tem hoje em dia, com vários esquemas de dose, 1 dose, 3 doses, 4 doses, quantas doses forem necessárias, elas têm mostrado que evitam as formas graves. Então, no fundo, o que a gente precisa começar a discutir também de uma maneira com muita seriedade, profundidade e maturidade, é o nível de risco que a gente está disposto a correr para que a gente exerça algumas atividades ou viva a vida de uma maneira com um pouco mais de permissividade em relação a medidas draconianas de controle. A China, por exemplo, está implementando lockdown. Eu acho que você falar em lockdown neste momento em países ocidentais é incabível. A gente não tolera mais o lockdown, a não ser que seja uma crise sanitária onde a gente não tem nenhuma medida de controle. Então, eu acho que se equivoca a China, se equivoca quem, neste momento, advoga medidas mais restritivas para controlar a Covid-19 causada por essa subvariante, porque o caminho é outro. É a gente começar a discutir proteção imunológica contra formas graves e nível de risco que a gente tolera para conviver com a Covid. Doutor Evaldo Araújo, infectologista do HC, do Hospital das Clínicas. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação, pela sua colaboração, por tirar nossas dúvidas aqui. Muito obrigado. Até uma próxima e um bom final de semana para o senhor, doutor Evaldo. Igualmente a você, ao Cláudio Humberto e a todos os ouvintes. Muito obrigado.